a palavra está te confrontando e você sabe o que é preciso ser feito, mas você não faz. Amém? E o tema deste mês, Fundamentados na Verdade, é um tema que nos confronta, porque a verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Amém? E às vezes nós já criamos aquela, vamos dizer assim, aquela expectativa por causa de tudo que ocorre. E quando chegamos na igreja, nós já criamos aquela expectativa que teremos uma palavra onde, de certa forma, nós ouviremos que tudo irá bem para nós, né? Mas já foi lido aqui antes, no início, que ainda que a figueira não floresça, não é assim? Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo assim você precisa se alegrar no Senhor. E isso é muito difícil, sim ou não? Agora, o Senhor me deu aqui, irmãos, um texto que irá nos mostrar alguns princípios, alguns fundamentos. Por isso o tema Fundamentados na Verdade. E nós precisamos, se você não for fundamentado na palavra, em Cristo, que é a verdade que liberta, tudo o que vier será como o que nós falamos domingo passado, como aquilo que é construído na areia. Por qualquer coisa, você se abala. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler aqui essa carta, esse capítulo 2, quase todo. E depois eu vou falar algumas coisas dentro dele, então não se preocupe, não é o Evangelho eterno, não é? Colossenses capítulo 2. É um capítulo, irmãos, que ele nos traz um fundamento ou fundamentos incríveis. E talvez o mais importante, porque esse capítulo 2 fala da total suficiência que é Cristo. Cristo é tudo. Você não precisa de mais nada. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo, Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Algumas versões dizem de ações de graça. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da circuncisão de sua natureza humana, da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo.
Unidos a Ele, por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram. Com o uso, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Irmãos, a chave aqui desse capítulo é que Cristo é suficiente para nós. Cristo é a total suficiência para nós. Nós não precisamos de mais nada. Isso é um fundamento. Amém? Mas eu faço uma pergunta: nós agimos assim? Será que nós agimos assim, irmãos? Será que no nosso dia a dia, realmente, nós podemos olhar e falar assim: Cristo é suficiente, eu não preciso de mais nada? É bonito ler o Salmo, né, irmãos? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. E por que será que muitos abandonam e nem priorizam mais as coisas de Deus por causa daquilo que Ele almeja no mundo? Agora, por que Paulo começa a falar que Cristo é suficiente, a supremacia de Cristo, vamos dizer assim? Porque, irmãos, o negócio estava feio. Algumas coisas que você está se decepcionando hoje com o rumo que a igreja tem tomado, isso é muito antigo. E aqui, irmãos, nós estávamos, Paulo ali, o povo de Deus estava passando por um sério problema. Porque começou-se a inserir muitas coisas, e essas coisas traziam uma ideia que Cristo não era suficiente para a salvação. E é interessante, né, irmãos? Eu estava ouvindo um pregador hoje, uma menina, na verdade um estudo, e ele falando sobre algo muito interessante, porque às vezes nós nos esquecemos disso, que as pessoas começaram a inserir uma mistura de costume judaico com costumes pagãos, com espiritismo, enfim, uma mistura total naquela época. E isso tudo é o início, vamos dizer assim, do que nós chamamos de gnosticismo. Só que era interessante, nessa mistura louca, agora Deus Pai já tinha uma deusa mãe. E hoje ainda tem aí um povo que adora a mãe de Deus, sim ou não? E dessa junção de Deus Pai com a deusa mãe, nasce os anjos, as criaturas celestiais. E aí vai se baixando o nível, e dessa junção de criaturas celestiais com humanos, nasce algo menor, mais poderoso, e o mais conhecido é o que você chama de Jesus Cristo, um pequeno Deus. Isso é muito antigo, irmãos. Só que, do versículo 9 aí, até o 10, Paulo fala que se estamos em Cristo, nós somos completos, porque a plenitude de Deus habitou em Cristo. Amém? Habitou em Cristo. Em outras palavras, Cristo é Deus. E esse fundamento é inegociável. Parece loucura, parece bobagem, mas o que tem já de igrejas cristãs que já se adequaram ao movimento judaico, porque para o judeu, entenda bem, irmãos, para o judeu em sua grande maioria,
Jesus Cristo, o Cristo, Cristo ungido, amém? No hebraico, Messias ou Machia lá, que é ungido. Que o Jesus que nós acreditamos, ele é o Salvador da humanidade, amém? Eles também ensinam assim. Só que esse Jesus não é Deus, é só o ungido de Deus. Só que o que você faz com João capítulo 1? Vai lá comigo rapidamente, irmãos. Esse é um mês de fundamento, então vamos tentar fundamentar alguma coisa. Porque se tem uma coisa que se você duvidar que Cristo é Deus, tudo que você entende já caiu por terra. João capítulo 1. Então esse ensinamento que Cristo não é Deus, é um pequeno Deus. Se você pegar uma Bíblia dos Testemunhas de Jeová, lá estará escrito assim que isso que nós iremos ler aqui, quando que todo mundo entende que está falando de Cristo, só que quando fala lá na Bíblia deles, o Deus está com D minúsculo, e o D minúsculo significa que Jesus não é Deus, é um Deus menor. Então, irmãos, a coisa é feia. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. João está dizendo de quem aqui? De Cristo. E Cristo é Deus. E irmãos, a coisa está ficando feia. Está ficando feia. Eu conheço não pessoalmente, mas de estudar sobre alguns homens da atualidade, famosos, pregadores, irmãos, queria eu conhecer metade do que esses caras conhecem de Bíblia. E eles já estão entrando nesse movimento que Cristo não é Deus. Cristo é apenas uma criação de Deus. Porque esse movimento que surge lá na época de Paulo, de Pedro, eles entendiam que Cristo foi um ser criado, como os anjos foram criados. Então, se Cristo foi criado, ele não é Deus, porque Deus não pode ser criado, Deus sempre existiu. E aí, irmãos, nós olhamos do versículo 16 até o 23, Paulo começa a falar sobre não podemos nos deixar que ninguém nos engane, nos condenem. Por quê? Começou uma mescla. O judeu que dizia para os gregos, romanos e sei lá mais quem que se convertia a Cristo: ó, para você Cristo é o ungido de Deus, mas olha, ele é o Messias, eu também acredito, viu? Só que para você fazer parte do povo de Deus, não basta crer em Cristo, você tem que obedecer às leis de Moisés, você tem que ser circuncidado, e uma coisa física, que era um corte que era feito no órgão masculino. E Paulo diz: olha, essa circuncisão é no coração, isso é espiritual, isso não serve para vocês. Aí, junta, porque tem uma linha judaica, cabalística, que ela é espírita, e até hoje ela existe. Junta outro lado, e diz assim: ó, tudo bem, Cristo te salvou, mas você precisa de um amuleto para ser guardado. E foi misturando a coisa. Você quer ter sucesso? Você quer ficar rico? Ó, você tem que ter um tal amuleto. E quantas hoje igrejas que você vê dizer que bota uma rosa lá na tua casa e todo mal não entra? Sim ou não?
quanto sincretismo, como se Jesus não fosse suficiente, como se o sangue de Cristo não fosse suficiente para me guardar, para me cobrir, para purificar a minha vida, para garantir a minha entrada no reino dele. Então essas coisas, elas são inseridas aos poucos, vai se deturpando a palavra, vai se negociando com o mundo. Então, se eu falar sobre algumas práticas que a Bíblia condena, isso me faz ser perseguido, então eu digo que isso não tem problema. E o negócio vai ficando feio. E as pessoas ficam atrás dessas coisas. Não é? Fica lá achando que isso vai guardar. Não, se eu fizer assim. Tem gente que já não lê o Salmo, ele faz do Salmo um amuleto. Se ele não lê o Salmo todo dia, irmão, para com isso. Leia a Bíblia todo dia. Ou você nunca chegou na casa de alguém, talvez na sua casa é assim, a Bíblia chegar, está amarela no Salmo 91 ou no 23. Tem pessoas que vão criando e essas coisas vão entrando e vai gerando um monte de coisas, princípios espirituais que têm aparência porque cultuavam anjos. E aí esses homens entravam em transe, essas mulheres, e diziam que tinham visões, que tinham revelações, que foi ao céu e que tinha que fazer assim. E hoje em dia o que mais tem é profeta dizendo que está indo para o céu e está trazendo não sei o quê. Irmãos, discirna, tenha discernimento de espírito e começa pela palavra. Como dizia Martinho Lutero, pode chover milagre, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Nós confundimos e achamos que milagre é sinônimo de presença de Deus. Cuidado, porque cura existe em muitas religiões. Cuidado. Demônios podem estar numa pessoa, e para enganá-la, ela se afasta daquela pessoa, então a pessoa para de sentir aquela dor, e ela atribui aquilo àquela religião. E tudo isso foi entrando. Tudo isso foi mesclando. Então imagina a dificuldade, irmão. Se hoje, eu tiro por mim, eu já me sinto às vezes acuado, porque você parece que é do contra. Imagine naquela época, que não era eram milhares de pessoas, lutando contra uma igreja que estava começando. Imagina a dificuldade dos filhos na fé de Paulo, de Tito, de Timóteo. Por que Timóteo quis cair fora, irmãos? Você lidar contra o pecado, a pederastia, pais violarem seus filhos quando criança, a homossexualidade, isso era cultural naquela época, era comum, não era proibido. Imagina agora Paulo falando de Jesus para esse povo. Se hoje você falar o que eu estou falando agora, todo mundo vem para cima de você. Imagine naquela época que era cultural, era comum o incesto, tudo era comum, tudo era permissivo. Como diz os professores que estudam a história da Grécia, a gente viu o filme dos 300 espartanos e achamos que são os caras mais fortes. Irmãos, todo espartano era homossexual. Todo espartano, era cultura. Eles não gostavam de mulheres. Diz a história lá, eu estava vendo um pesquisador falando, que às vezes, como tinha que reproduzir, a mulher rapava o cabelo, se vestia de homem para que ele tivesse atração pela mulher. Aí a gente assiste os 300, nossa, aquilo que é símbolo de homem. E tudo isso, está lá um grupo de cristãos ferrenhos, tomando pancada, sendo morto. Agora, por que tudo isso, irmãos? É como hoje.
Porque nós não temos, ainda não, ou não sabemos, ou ainda não colocamos um fundamento, alguns fundamentos. Primeiro, que Cristo é suficiente. Se você falar assim, olha, eu não vou mais assistir televisão, eu não vou mais ler nenhum livro, eu não vou mais fazer nada disso, eu só vou ler a Bíblia dia e noite, pode ter certeza que é o suficiente para você ser alguém próspero nessa terra. Porque você quer falar de dinheiro, a Bíblia fala. Você quer conselho de como ficar rico, a Bíblia tem. Sim ou não? Você quer conselho de como ir para o céu, a Bíblia tem. Irmãos, a Bíblia tem tudo. E mais um pouco. Porque cada vez que você lê, algo se revela. Porque ela é viva. Então, irmãos, o primeiro que Paulo já fundamenta aqui é que Cristo é suficiente. Então, por que as pessoas continuavam se mexendo, entrando nessa ideia de amuleto, de pensamentos humanos? Não é? Primeiro, porque não estavam criando raízes. Agora, por que tudo isso? Porque quando você entende que Cristo é suficiente, você entra num outro princípio. Do versículo, vamos colocar aqui, do versículo 13 até o 15, você vai descobrir que você não precisa de amuleto, que você não precisa de rosa ungida, que você não precisa de sabonete ungido, você não precisa de nada disso para vencer Satanás, porque aí no finalzinho do versículo 15, diz assim, versículo 15, Colossenses 2,15, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Cristo venceu Satanás na cruz. Cristo venceu todo demônio na cruz. Os demônios, irmãos, por mais que eles agem, por mais que você veja o mal triunfando, e o crente, por mais não importa, o fim de Satanás e seus demônios já foi decretado. Por isso que eles rangem os dentes, por isso que eles vêm com tudo, porque para eles, cada dia que se passa, se aproxima o dia onde todos eles viverão no lago de fogo e enxofre. Cristo já venceu, Ele é autossuficiente, então eu não preciso mais de tanta coisa. Não adianta, você não tem que migrar de religião, você tem que trazer Cristo como princípio de vida para a sua vida. Não adianta você migrar de religião. Irmãos, é raro, vou te dizer uma coisa, porque eu lutei muito tempo com isso. Por exemplo, é raro um espírita que se converte, que ele não continua correndo atrás de profecia. Porque no espiritismo, ele corria atrás da cartomante, ele corria atrás dos búzios, do tarô, porque ele sempre quis saber o futuro. Então agora ele virou crente, e ele começa a ir de um lado para o outro, porque ele tem que ouvir um profeta falar com ele. E se não é Deus que está falando? Isso são vícios que você adquire. Pessoas que tinham aquele vício de fazer o sinal da cruz. Fala a verdade, você se converteu durante muito tempo, porque são coisas que você cresceu assim. Mas Paulo diz que quando você é menino, você é tratado como menino, mas depois que você cresce, você tem que ser tratado como adulto. E fundamento, irmãos, é para adulto, porque o fundamento me confronta, o fundamento me faz refletir até se eu sou salvo. Então, se eu entendo que Cristo é suficiente na minha vida, eu começo a entender que não há obra de feitiçaria, não há nada que Satanás possa fazer contra a minha vida, porque eu sou lavado e remido no sangue do Todo-Poderoso, que é Cristo. É simples assim. Ah, pastor, então, não, irmãos, libertação é principal, é bom. É bom para quem recebe. Só que você como cristão, você não pode ter medo de certas coisas. Você não tem que tentar a Deus. Mas você como um cristão, ainda viver preso à simpatia, viver preso a isso, a amuletos da sorte, irmãos. Cristo morreu e Ele é suficiente.
Ai, eu estou passando por uns problemas. Ai, mas olha, Deus usou um vaso para falar que foi uma obra de feitiçaria. Tem alguma coisa errada, irmãos. Porque a palavra diz que encanto ou feiticeiro não prevalece contra o povo de Israel. E nós em Cristo fomos descendentes, nos tornamos o povo de Israel também. Ou você nunca leu isso? Que contra o povo de Deus não há palavra de encantamento. Satanás faz. Mas a tua mente, se ela estiver firme em Cristo, essas coisas não podem te tocar. Ah, mas eu estou no deserto. Ah, mas a vida está difícil. Satanás está... Irmãos, quem disse que ir ao deserto ou está passando por um tempo de luta é porque Satanás te levou? E se foi Deus que te levou? Quem levou Cristo ao deserto para passar por um tempo de luta? Foi Satanás ou foi Deus? Quem foi que levou Cristo no lugar no alto? Foi Satanás ou foi Deus? Então, nem sempre o deserto foi Satanás que te levou. Como nem sempre está no alto, na fama e no auge, é Deus que te colocou. Então a gente precisa tomar cuidado. Porque se o meu fundamento é Cristo, se Cristo é suficiente para tudo o que eu preciso, eu não tenho que precisar de amuleto, nem de circuncisão, eu não tenho que ficar adorando anjo. Você sabia que já tem muitas igrejas cristãs por aí afora, que as pessoas ficam se preparando para receber anjo? E o Espírito Santo fica onde? Ah, um anjo pode? Pode, porque o anjo é um espírito, e um espírito, o demônio é um espírito, só que é um anjo caído. Então o espírito ele pode entrar em qualquer corpo. A pergunta é, se eu sou blindado pelo sangue de Jesus, se o Espírito de Deus, o próprio Deus habita em mim em Cristo, para que eu quero incorporar anjo, pelo amor de Deus? Se o dono de todo o universo habita em mim. Então nós precisamos, irmãos, entender e criar esse princípio. Outra coisa interessante, que a gente fica nisso daí, hoje, se eu não guardar o sábado eu vou para o inferno, se eu comer carne de porco, irmão, isso já foi, Cristo já cumpriu a lei por nós. Hoje em dia não é mais isso, né? Hoje em dia é assim, se o crente não cultuar o Natal, ele não é crente. Então, se eu cultuo o Natal, eu sou crente. Se eu não cultuo, é porque eu não amo Jesus. Sim ou não, irmãos? E assim vamos caminhando. Só que, outro fundamento aqui. Entenda uma coisa, as pessoas ficavam nesse estado de loucura, buscando tudo quanto é coisa, adorando qualquer coisa, buscando sinais, com medo do demônio, porque não entendia que Cristo venceu Satanás. Outra coisa que eles não entendiam, do versículo 6 até o 8, irá falar assim: olha, continue a seguir a Cristo, aprofunde nele suas raízes e sobre ele edifique em sua vida. Faça isso, e você viverá a sua gratidão. Você será alguém que viverá ações de graças, você será alguém que transbordará de gratidão. Qual é o princípio aqui, irmãos? Que nós, a palavra diz que nós somos pedras vivas da casa de Deus, não mortas. Domingo passado eu falei sobre os dois fundamentos, amém? O alicerce, a rocha é Cristo, não é isso? E sobre Cristo construímos a casa. Não é assim que o construtor faz? Espiritualmente falando é o inverso. O que é isso? Nós somos pedras vivas. Então, quando você recebe Jesus, quando Jesus tem um encontro com alguém, essa pessoa se torna uma pedra viva, faz parte da construção. Ou seja, uma casa é construída. E essa casa agora, essa pessoa, ela vem para a igreja. Mas ela não tem alicerce. Ela só recebeu Jesus. Ela não foi fundamentada, então agora,
nós entendemos que Cristo é o alicerce, que Cristo é suficiente. Ou seja, qual é a função da igreja? Ensinar esse alicerce para que ela possa, como casa, como pedra viva, descansar sobre esse alicerce que é Cristo. Isso é fundamento, irmãos. Quando você recebe Jesus, normalmente você não sabe nem ler a Bíblia, você não entende nada, você é uma criança. Só que aí você recebe Jesus, vai para a igreja, e a igreja não te fundamenta, a igreja não puxa a sua orelha segundo a palavra de Deus, a igreja não te confronta, a igreja não apara as suas arestas, então você fica uma casa que está sobre a areia. E quando vier a pancada, ai meu Deus, eu não vou mais para a igreja. Você viu? Descobriu que aquele pastor era homossexual. Ai, eu não vou mais para a igreja porque o irmãozinho me passou a perna. Você não tem o fundamento. Nós somos pedras que é construído a casa. Então essa casa precisa do fundamento. Então, como pedra viva, você vem à igreja para fazer parte da casa de Deus. E agora, a função da igreja, a função de um líder, é construir esse alicerce, mas o alicerce dá trabalho. E é isso que ninguém quer. É mais fácil falar do telhado do que da fundação, porque o telhado a gente cobre, a fundação eu vou ter que cavar, eu vou ter que fazer força, vai encontrar um entulho, eu vou ter que tirar, vai dar água, eu vou ter que cavar mais fundo. Então, irmãos, são fundamentos. E por nós não entendermos isso, parece simples, mas o próprio Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8, é a famosa passagem que ele rogou ao Senhor 3 vezes que livrasse ele daquele espinho na carne que vinha, ninguém sabe exatamente o que era, mas esbofeteava ele, e Jesus disse assim: Paulo, minha graça te basta. Ou seja, Paulo, eu sou o suficiente na tua vida, você não precisa mais de nada. Cristo estava construindo o alicerce, porque Paulo teve um encontro com Cristo, agora Paulo se torna pedra viva, e automaticamente Paulo agora é inserido no meio do povo de Deus. E eu acredito, irmãos, que talvez por medo, ou por vergonha, porque Paulo era um homem letrado, Paulo conhecia muito das escrituras da época, talvez por medo, por vergonha, sei lá o que, os discípulos de Cristo, a maioria, irmãos, não sabia nem ler e escrever, talvez não ficou com medo de argumentar com Paulo. Aí o próprio Cristo, e Paulo diz que o que ele pregava não foi ensinado por homens, mas o próprio Cristo ensinou a ele. Por que Cristo teve que fazer isso? Porque não tinha ninguém capacitado, com fé, para ensinar Paulo, para dizer para Paulo como é ser cristão. Então Cristo veio e começou a ministrar Paulo, começou a ensinar Paulo, e foi criando esse alicerce que é o próprio Cristo, onde Paulo fica fincado, onde Paulo como casa foi alicerçado. Por isso Paulo fala tanto, irmãos, dessas coisas. Então não é fácil, nunca foi fácil, nunca foi fácil. E aí o inimigo vem, e os rumores estão aí, vai ser difícil, vai ser não sei o que, pode ser, irmãos, vai ficar pior, pode ser, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Será que se eu pegar lá, e pegar lá o sachê do sangue do cordeiro, e botar lá e tomar banho, porque isso não está falando de macumba, está falando de igreja evangélica, será que eu vou ser guardado, se eu fizer a campanha de 7 dias, se eu fizer isso, isso é tudo amuleto. Olha o que Deus diz, irmãos, não existe plano B, porque Deus não erra. Um plano sempre foi um só. Vai lá comigo, volta lá em Gênesis, para você que está no desafio aí da leitura bíblica. Irmãos, como a palavra é linda. Gênesis capítulo 8, verso 21. Olha que coisa incrível, irmãos. Não existe plano B, para aquele que está em Cristo, irmãos, não teme nada, pode sofrer, pode morrer, pode ser preso, sei lá o que for, meu Redentor vive.
Gênesis 8, verso 21 diz assim: o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto o povo de Deus estiver nessa terra, nunca faltará nada. Não falta, porque a palavra diz: passar um dia de dificuldade não quer dizer que não terá uma bonança no outro dia. Deus promete para Noé, irmãos, quando destrói tudo, ele diz assim: Noé, enquanto houver terra. Por quê? Porque um dia essa terra passará, sim ou não? Não tem plano B, irmãos. Deus está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. Enquanto houver a terra, não faltará. Pode ter seca, pode ter inverno, geada, pode ter o que for. Não, nunca Deus deixará que falte a plantação, que falte aquilo que você precisa. Então você não precisa fazer campanha para certas coisas. Fazer a campanha tal para ser próspero, campanha do emprego. Para com isso, irmãos. Quer ser próspero? Tema ao Senhor. Quer ser próspero? Seja fiel a Deus. São fundamentos que as pessoas hoje falam, mas não creem mais, e por causa disso fica correndo atrás de alguma coisa. O próprio Cristo disse assim: olha, quando disserem que eu estou ali, eu não estou. Não é assim? Eu não estou. Por quê? Porque Ele está em nós. Deus pode falar? Com certeza. Deus pode usar alguém para falar comigo? Com certeza. Mas é Deus. Porque eu não tenho que correr atrás de nada. Eu tenho que estar com o meu fundamento, a minha vida alicerçada em Cristo. E é assim que nós caminhamos, irmãos. E para nós terminarmos, Deus disse lá para Noé, não disse? Em Cristo Ele confirma. Vai lá na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, tão conhecido, né, irmãos? Todos nós já ouvimos ou citamos essa passagem. Efésios, capítulo 1, verso 3. Eu não preciso de amuleto, irmãos. Eu não preciso correr atrás de homens e mulheres. Eu não preciso de nada disso. Como diz um outro pregador, um homem muito sábio no grego, hoje a igreja está mais preocupada com uma boa música e um bom ambiente do que com a palavra. Mas música não edifica, quem edifica é a palavra. Música faz parte, mas não, a música não edifica. Porque a rocha é Cristo e Cristo é a palavra. O alimento que eu preciso é a palavra. Mas hoje, observa, a maior parte do que é feito num culto é voltado para o louvor. Em qualquer igreja, inclusive aqui. Qualquer igreja. A maior preocupação é com o louvor. E eu costumo brincar e dizer: meu filho, com louvor sem louvor, com microfone sem microfone, eu prego porque eu tenho garganta. Tudo é importante na casa de Deus, amém? A dança é importante, música, tudo é importante, irmãos. Não é que não é importante, mas não é primário. Primário é Cristo, primário é a palavra, primário é o fundamento. Se você não tiver fundamento, você pode até receber um milagre, você pode receber uma cura, receber uma bênção, uma porta de emprego, mas a primeira dificuldade, você abandona. Porque você acha que porque agora eu sou cristão, tudo tem que ser as mil maravilhas. Quem disse isso, irmão? Quem disse isso? Servir a Cristo é uma vida de renúncia, é uma vida de sofrimento. Mas quando estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Quando Paulo escreveu isso, a situação dele era difícil. Agora, olha como não tem plano B. Deus disse lá para Noé:
mas aquilo ali só estava valendo para o povo de Deus, sim ou não? Aí vem Cristo, e em Cristo agora nós fazemos parte do povo de Deus, sim ou não? Efésios 1:3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Do que eu preciso, irmãos? De Cristo. Em Cristo toda sorte de bênção foi liberada. Então eu não tenho que ficar olhando para o mundo, eu não tenho que ficar olhando para isso ou aquilo, eu tenho que entender que eu sou fundamentado na rocha que é Cristo, e Cristo é o suficiente. Tudo o que eu preciso é Cristo, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Isso são princípios, são fundamentos, irmãos. Quando você tem esses fundamentos, tudo o que vier é lucro. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, lhes serão acrescentadas. Noé, enquanto houver a terra, haverá plantio, haverá colheita. Então, irmãos, não tem plano B, porque Deus não erra, Ele é infalível. Se Ele não for infalível, então Ele não é Deus. Então, do que você está preocupado? Hoje eu mandei até, acho que de casais e dos homens. O Itaú já mandou um aviso para os seus investidores, que está preocupado com a economia. Sabe que aviso é esse, irmãos? Congelamento fiscal. Você tem lá 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão na poupança ou em investimentos, e de repente você acordar e houve um decreto onde está congelado e você não pode tirar nada. Lembra do plano Collor, para aqueles que já têm um pouquinho de idade? E agora eu vou entrar em desespero? Primeiro que eu não tenho dinheiro, então se congelar, só se congelar minhas dívidas. Mas, se o grande é afetado, o pequeno come o quê? Agora, o grande da terra não é nada diante do Deus que nós servimos, sim ou não? Enquanto houver terra, haverá plantio e haverá colheita. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos abençoou com toda sorte de bênção. Finca os teus pés em Cristo, para de olhar para os lados, e entenda, se Cristo é Senhor sobre a tua vida, Ele tem o caminho certo para você. As ondas agitam, talvez você sinta o bater das águas, sabe? Você chega lá e fala assim: olha, pastor, a empresa está fechando. Estou te mandando embora porque eu não tenho como pagar. As ondas agitam, bate no barco, mas o barco não afunda. E se não tiver de onde tirar, Deus faz você pescar o peixe, tira a moeda da boca dele. Porque Cristo é Cristo e o resto é conversa fiada. Por isso que você tem que fundamentar a sua vida em Cristo e não em pensamentos de homens. Porque é fácil falar daqueles que não são cristãos, mas existem muitos homens de Deus, teólogos, e cada um tem um pensamento, e às vezes você fundamenta a sua fé em um pensamento. E se ele estiver errado? Porque o livro que não tem problema é a Bíblia. É uma matéria que nós chamamos de inerrância bíblica. Não existe erro na Bíblia. Como dizia o Erickson, eu não posso dizer que a Bíblia contém toda a verdade, porque João disse que se fosse escrever tudo o que Cristo fez, não caberia em livro nenhum dessa terra. Mas eu posso afirmar que a Bíblia é 100% verdadeira.
Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Às vezes nós estamos passando por tempos difíceis. Eu não sei você, mas eu estou. Muitos estão. As contas ficam apertadas. Os rumores sopram. O vento se agita. E aí alguém diz, mas como é que você consegue ficar calmo? Eu falei para você, quem disse que eu estou calmo? Eu estou com os meus pés na rocha. Eu estou sentindo o vento. Mas o vento não tem poder de me tirar da rocha que é Cristo. Eu sou humano. Você é humano. E talvez você esteja passando por lutas. Talvez você esteja passando por certos conflitos na sua vida. Porque lembra da parábola do domingo passado? O dia ruim vem para todos. Vem para todos, irmãos. É interessante, não é? Porque às vezes a gente nem sabe o que fala. E aí alguém anotou e mandou para mim, eu até fiz um pôster. As diferenças entre as pessoas aparecem nas tempestades. Dias ruins vêm para todos, mas quem está alicerçado em Cristo, olha os problemas como passageiros e mantém sua esperança em tempos melhores aqui e na eternidade. Então nós passamos por problemas, mas se você estiver fundamentado em Cristo, Cristo é um solucionador de problemas. E essa é uma noite que nós precisamos orar e pedir para que o Senhor, para que o Espírito de Deus em Cristo possa, nos trazer um pouco mais de fogo dele, nos trazer um pouco mais, de vigor, porque você é humano. Timóteo estava desanimado e Paulo disse, Timóteo, aviva o dom que há em ti. Eu sei o que está em ti, Timóteo. Aviva. Porque quando a atmosfera, irmãos, quando a atmosfera ela é negativa, quando você vê o vento soprar e só tragédia, irmãos, a gente sente a atmosfera espiritual. Mas os céus podem estar cerrados, mas assim como Deus deu ordem para Miguel e seus anjos, e eles desceram, houve guerra, mas Gabriel chega até Daniel, não há céu de bronze, não há céu de lata que os anjos do Senhor não possam destruir e não possa descer, não para você adorá-los, mas para trazer a mensagem, para trazer o vigor, porque eles têm um papel no mundo espiritual. Então, não importa como você entrou aqui, o que importa é se você está disposto a sair daqui crendo que você foi alicerçado na rocha. E enquanto houver terra, haverá plantio e colheita. Enquanto você estiver nessa terra, Deus suprirá as suas necessidades. Não importa o que o inimigo fale, ele já perdeu na cruz do Calvário, ele já foi derrotado, o Senhor tomou as chaves da morte e do inferno. O Senhor é aquele que mantém e detém a chave de Davi. O Senhor é aquele que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. O dragão pode estar voando, irmãos, o dragão é vermelho, mas o Senhor também cavalga no seu cavalo branco. O Senhor também dá ordem aos seus anjos para cercar um país, para cercar um planeta, não importa. É chegado o tempo de nos levantarmos. É chegado o tempo de firmarmos o nosso fundamento, a nossa vida em Cristo, na sua palavra. E entender que não importa o que ocorra conosco, nós estamos com Cristo e Cristo está em nós. Por isso não tenha medo e nem se preocupe demais com as lutas que você está passando. Preocupe-se em firmar a sua vida na rocha que é Cristo. E não correr para outro lado, corra para Cristo. Ah, eu pequei, corra para Cristo, porque em Cristo o Senhor é fiel para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Ah, eu me sinto fraco, corra para Cristo. Não importa, irmãos, o teu fundamento é Cristo, e Cristo é o suficiente para mim e para você. Não importa, não importa. Cristo é suficiente.
Cristo tem poder de abrir a porta que você precisa. Cristo tem esse poder, irmãos, e ninguém mais, só Ele é digno de abrir o livro, só Ele é digno de todas as coisas. Por isso que os anciãos cantam lá no céu: digno é o Cordeiro de receber, sim ou não? Glória, força, honra, majestade. É Cristo, irmãos. Então para de olhar para homens, para de achar que um homem é maior do que o outro, para de olhar e olha para Cristo. E se Cristo quiser se revelar a você, Ele se revela. E se Ele não quiser, continue olhando, porque feliz é aquele que não vê, mas crê. O que nunca viu um anjo e crê que ele existe, tem mais fé do que aquele que viu. Porque é fácil você falar que crê porque você viu. Então firma os fundamentos da palavra, deixa que, sabe, isso seja broca, sabe, que entra na rocha e é cimentado pelo Espírito de Deus e nada pode arrancar você. Se imagine como uma pilastra de uma ponte que é feita em alto mar, aquilo é incrível, e a onda bate naquela pilastra por anos, e ela está lá, e você passa de carro, de caminhão, de trem, por cima, e fica olhando, e diz: meu Deus, olha a altura dessa ponte sobre o mar, e o mar está batendo todo dia, 24 horas ali, ó, 24 horas, de vez em quando as companhias, tem pessoas especializadas nisso, descem, os mergulhadores descem para ver se precisa apertar, trocar algum parafuso, e aquilo mantém, e você anda seguro por cima. Quando Davi estava em desespero, ele descia a fortaleza era uma caverna, era rocha. Então, irmãos, traz isso para você, porque isso nos faz crescer um pouco mais espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Isso nos faz olhar para Cristo e parar de olhar para homens e de promessas que os homens podem fazer. Porque muitos são os caminhos dos homens e parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Só Cristo tem a resposta. Só Cristo é o motivo da minha e da tua alegria. Irmãos, como eu sinto falta de mensagens evangelísticas. Como eu sinto falta. Não para pregar na igreja, para pregar na rua. Porque na igreja tem que ser pregação de fundamento. Mas está tudo invertido. Então feche os teus olhos. Se você que está me ouvindo puder, também feche. Vamos orar. Esquece um pouquinho o teu problema agora, irmãos. Primeiro, se fundamenta em Cristo. Porque se você estiver fundamentado nele, a tua cura é uma consequência. O socorro financeiro é uma consequência. Tudo é uma consequência daquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, irmãos. É a palavra que diz, não sou eu. Então esquece um pouquinho e ora agora. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ver a palavra se revelar a nós, não baseado no que os homens dizem, mas baseado no que Deus quer para mim e para a tua vida, para que quando o mar se agitar, e talvez se agite um pouquinho mais, você esteja tranquilo e seguro, porque você sabe que Cristo está em você, e você está fundamentado em Cristo, e sob Cristo você está construindo a sua casa, porque você é uma pedra viva do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, a realmente nos fundamentarmos em Ti, Jesus, a pararmos de ficar ouvindo pessoas que às vezes nem conhecemos direito, a parar de ficar ouvindo, Pai, tantas coisas, e não buscamos da Tua palavra revelação, Senhor, não a adivinhação, mas a revelação do que o Senhor tem para nós.
ficamos olhando para os outros e achando que se copiarmos alguém, se fizermos o curso que fulano fez, nos daremos bem como fulano se deu. Irmãos, você é único, você é exclusivo. Deus fez você, quebrou a forma e jogou fora. O que Deus tem para você em Cristo é só para você, e através de você, você pode abençoar a outros, mas você tem que parar de ficar olhando para as pessoas, e entender que como Cristo é na vida das pessoas, Ele também é na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aviva-nos, Pai, aviva-nos, Senhor, tira todo desânimo, Senhor, tira toda a frieza, tira toda a palavra envenenada de Satanás. Irmãos, toma cuidado, irmãos, quando você anda por lugares e as pessoas sentam para falar mal de pastores, toma cuidado em nome de Jesus, porque Cristo disse: eu envio vocês. Se alguém rejeitar vocês, meus pastores, meus apóstolos, rejeitam a mim, e quem rejeita a mim, rejeita o Pai que me enviou. Olha para Jesus e entenda que todo ser humano é falho, como você é falho. Não busque perfeição nas pessoas, sendo que você não é perfeito. Busque a perfeição de Cristo, que é o teu molde, a tua régua, a tua vara de medir, é Cristo. Então, quando você chegar no nível de Cristo, no caráter de Cristo, aí você pode olhar e falar alguma coisa, porque aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o caráter de Cristo, pode falar, pode julgar, mas não pode ser julgado por ninguém. Mas quem chegou nesse nível, irmãos? Porque quando chegar, Deus se tira da terra para você não se perder. Senhor, traz o avivamento, Senhor. Não esse avivamento coletivo que esperamos, mas traz um avivamento hoje para cada um de nós, Pai. Que por motivos, talvez por frustrações, por decepções, desanimamos, abrimos mão de fazer algumas coisas para Ti. E nos aviva, Senhor. Nos levanta, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, traz nessa noite, nesse momento, Senhor, um avivamento. Abre os olhos, Pai, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, Pai, em Cristo Jesus, para que possamos enxergar a Ti, ao invés de enxergarmos o reflexo das pessoas, quando na verdade estamos olhando para nós mesmos. Senhor, nos ajuda, Pai, a caminharmos e a vivermos fundamentados em Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor, no Teu propósito, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que se alguém entrou enfermo, Pai, que sinta a sua cura agora. Se alguém está nos assistindo, Pai, está enfermo, que sinta o Teu toque de cura também, Senhor. Pai, se as portas de emprego estiverem fechadas, abre as portas de emprego. Se alguns precisam de milagres em sua vida financeira, traz esse milagre hoje, Senhor, em nome de Jesus. Mas, Senhor, o principal, nos ajuda, aumenta a nossa fé, para que possamos estar fundamentados em Ti, Jesus, que é a nossa rocha, onde os nossos pés não escorregam, onde a rocha não pode ser trincada e nem abalada, porque Tu és, Senhor, o Rei dos reis e Senhor de senhores. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, tira todo peso, tira todo desânimo, Senhor, tira todo peso que há em nosso espírito, Senhor. Deus, se há espíritos humanos aqui, Senhor, porque somos humanos, então temos um espírito. Se há pessoas nos assistindo, Pai, e o seu espírito, Senhor, está lutando contra a Tua palavra, que o Teu espírito agora, Pai, possa esmiuçar, possa trazer a clareza, Senhor, porque o Teu espírito, Pai, testifica com o nosso espírito, Senhor, e em Cristo nós temos esse privilégio, e não seja eu, mas a Tua palavra possa nos convencer, Senhor, que não há nada que possa existir, não há nada que possa acontecer, que fará com que a Tua palavra seja mentirosa, que enquanto houver a terra,
haverá plantio e colheita. Que enquanto estivermos nessa terra em Cristo Jesus, toda sorte de bênção foi liberada. Por isso, Pai, eu creio que os enfermos foram curados nessa noite, que os problemas financeiros o Senhor traz a solução nessa noite, e te damos graça e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, e nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Nos dá, Senhor, uma semana de bênção, de testemunho, Pai. Deus, nós abençoamos cada oferta de primícia também, Senhor, cada vida que colocou aqui, Pai, aquilo que espera de Ti. Nós já pela fé abençoamos aqueles que ainda colocarão, Senhor, durante este mês, Pai, que ainda farão a sua oferta de primícia, porque eu creio, Pai, que quanto maior é a semeadura, maior é a colheita, que se nós comermos a semente não teremos o que plantar, mas nós estamos firmados em Ti, Jesus, por isso nós sempre teremos a semente para semear, porque a nossa colheita será sempre maior. Pai, obrigado, Senhor, livra-nos dos acidentes, dos homens maus, e leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.